Professora Lídia. Bom, eu costumo fazer um treinamento e uma simulação do tempo de apresentação e eu gosto de mandar para os professores, e como a gente nem sempre tem um tempo hábil de marcar pessoalmente, eu acabo fazendo isso pela internet e mandando o link aqui do YouTube. Eu tenho um canalzinho do YouTube que eu gravo todas as minhas aulas e eu consigo treinar mais de uma vez e mostrar para os senhores o melhor resultado, tá? Para a gente conseguir combinar melhor no dia da nossa apresentação. Eu vou começar desde o início, contando agora, tá dando 40 segundos, 45 segundos, como se fosse mesmo uma apresentação, tá ok? Então eu vou começando agora. Boa tarde, meu nome é Marcelo Trincado, sou residente da cirurgia plástica da Escola Paulista e eu vou falar sobre enxerto de gordura sob orientação da professora Lídia Massaco e do Dr. José Carvalho. Para organizar melhor nossa apresentação, eu vou separar o tema em uma introdução sobre conceitos e princípios, falando sobre a composição da gordura, passando para a fisiologia da integração do enxerto de gordura e finalizando com as evidências científicas atuais sobre o tema. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de recordar a nossa Jornada Paulista de Cirurgia Plástica desse ano, que foi quase que totalmente dominada pelo tema de hoje. Foram realizadas ao menos 11 palestras direcionadas quase que exclusivamente a enxertia de gordura, uma conferência exclusiva sobre o tema ministrada pela professora Lídia. Isso sem contar as outras apresentações, como em cirurgia estética do abdômen, de mamas, glúteos e órbito palpebral, que em algum momento falaram sobre o enxerto de gordura. Passando agora para a apresentação em si. Segundo a definição, o enxerto de gordura é um transplante de gordura livre não vascularizado que apresenta aplicações estéticas e reparadoras. Colocando isso em números, vemos que o trabalho direto com a gordura, seja por lipoaspiração ou enxerto de gordura, domina um quadro entre os 10 procedimentos mais realizados, segundo o levantamento do ISAPS de 2019. Sobre agora a disposição e a constituição do tecido adiposo. O parênquima dos adipócitos, ele domina aproximadamente de 2/3, 60%, 66% do tecido adiposo, enquanto que o estroma, com a fração vascular estromal, está presente, faz parte de aproximadamente 30%, 1/3 da constituição do tecido adiposo. A importância dessa porção estromal, como a fração vascular estromal, composta por células do sistema imunológico, fibroblastos, pericito, pré-adipócitos e células-tronco, é o que a gente vai também falar hoje durante a apresentação. Eu queria começar com o exemplo de uma tese de doutorado do professor José, da nossa disciplina, que observou que existe um efeito sinérgico angiogênico em modelos animais, quando a matriz dérmica é associada à fração vascular estromal. Na figura da direita, a gente vê um efeito sobre a espessura da derme e da epiderme, mais espessa do grupo da associação matriz dérmica e fração vascular. E abaixo vemos uma imunofluorescência que, após o 21º dia do tratamento, evidencia o efeito angiogênico, aí as setinhas brancas com a presença de vasos sanguíneos, o efeito sinérgico da matriz dérmica com a fração vascular estromal. Outro estudo importante da nossa disciplina agora do Dr. Gustavo, lá de Belo Horizonte, mostra o uso prático do enxerto de gordura em feridas de membros inferiores. Feridas que muitas vezes apresentam grande dificuldade de cicatrização. Quando tratadas com enxerto de gordura e terapia de pressão negativa, é possível observar bons resultados com baixa morbidade. Passando para a fisiologia da integração do enxerto de gordura. Bom, estou vendo agora que está com 4 minutos, então 3 minutos aproximadamente de apresentação, está bem tranquilo de tempo. O tecido adiposo apresenta maior pressão parcial de oxigênio entre os órgãos, variando aí entre 40 e 60 milímetros de mercúrio, provavelmente devido à sua exuberante rede capilar associada ao seu baixo consumo de oxigênio. Em situações de baixa de oferta de oxigênio, os adipócitos morrem em aproximadamente 24 horas, enquanto que a sua porção de células progenitoras se mantém resistentes por até 3 dias. As forças mecânicas, como diz nesse artigo, com compressão, tensão, distração, também afetam o crescimento celular. Um exemplo citado nesse mesmo artigo que está na bibliografia fala do dispositivo Brava, usado na expansão de tecido mamário, que mostra o crescimento dos adipócitos após o uso.
Após a enxertia, perdão. Após a enxertia de gordura, o que ocorre com o tecido adiposo, né? Podemos imaginar que se colocar uma grande quantidade de células adiposas, essas que são muito suscetíveis à isquemia em um lugar de baixo aporte sanguíneo, isso levaria a um completo desastre. E não está de todo errado, né? Pois observa-se que nas primeiras 24 horas da enxertia, há morte maciça de adipócitos, principalmente da região central, distantes das áreas de difusão plasmática da periferia. Assim, o enxerto de gordura é separado em 3 zonas. A zona superficial e sobrevivência, né, os adipócitos que sobrevivem, adipócitos e porção estromal. A intermediária, ou de regeneração, a central, também chamada de necrose. A diferenciação dessas camadas, primeiro das zonas de sobrevivência para de regeneração, só ocorrem após a primeira semana de enxertia, enquanto que a demarcação mais clara entre as zonas de regeneração e necrose só pode ser vista após 2 a 4 semanas. Existe uma teoria que chama a teoria da lipossubstituição. Se dá justamente na camada de remodelação, onde as células progenitoras, agora submetidas aos efeitos da necrose dos adipócitos que a circundam, passam a se regenerar e se remodelar, o que não ocorre na camada de necrose, onde não há formação de novos adipócitos devido à escassa ou inexistente rede vascular apropriada para essas células progenitoras. A relação entre as camadas é o que determina o volume final do enxerto, que varia dependendo de fatores do microambiente, como a vascularização, o tamanho e o volume do tecido enxertado, a técnica de enxertia e os cuidados pós-operatórios. A adipogênese e os processos de regeneração do tecido se dão num pico entre a primeira e a quarta semanas e duram aproximadamente 3 meses. A observação clínica mostra que a estabilização do tecido ocorre nos 9 meses subsequentes até completar 1 ano da enxertia. Por outro lado, também a formação dos cistos oleosos, em aproximadamente 6 meses da enxertia, são considerados um dos piores desfechos da lipoenxertia, quando acompanhados de grande inflamação e calcificação. Um estudo agora da nossa disciplina observou a sobrevida dos enxertos de gordura no plano submuscular em pacientes submetidas à redução mamária. O enxerto, nesse caso, tinha como intenção beneficiar o contorno do polo superior da mama. A sobrevida foi avaliada na ressonância magnética no primeiro mês e no 6º mês após o procedimento. Os resultados apontaram para uma sobrevida de 43,9% no primeiro mês e de 23,4% em 6 meses. Isso mostrava um ganho de mais ou menos aí 1 centímetro a 1,5 centímetro. Primeiro 1,5 centímetro a 1 centímetro de polo superior, né, para a mama. Aqui mostra os resultados. Isso é da lipoenxertia, né, o pré-operatório, e o pós-operatório vê que a camada de gordura ali está abaixo da camada muscular. Agora sobre as mais recentes evidências científicas de lipoenxertia. Estou batendo aqui 8 minutos e meio, né? Então tá dando 8 minutos mesmo de apresentação. Eu quero começar por esse estudo da nossa disciplina sobre a prática da lipoaspiração entre os cirurgiões plásticos do Brasil. Realizado o questionário com 243 cirurgiões e cirurgiãs durante o Congresso Brasileiro de 2015, observou-se que existe pouca padronização das técnicas de lipoaspiração, ou mesmo no seu ensino. Fatores como local e número de incisões, técnica de anestesia, qual camada adiposa vai ser lipoaspirada, e outros fatores mostraram grande diferença entre os avaliados. Sobre as variações do tecido adiposo pelo corpo, foram avaliados tecidos lipoaspirados de diferentes regiões do corpo. Onde eu estou aqui? E observou-se que as regiões hipogástrica e medial da coxa apresentam maior concentração de células em relação às outras, sendo considerados melhores locais para a coleta de gordura para a lipoenxertia. Já as diferenças entre as regiões lateral da coxa e medial da coxa, observamos que a lateral apresenta maior fração vascular estromal, sendo mais apropriada para casos reconstrutivos,
enquanto que a região medial da coxa daria melhores resultados volumétricos. Sobre a infiltração do tecido na coleta, sabemos dos benefícios do controle da dor, né, durante a infiltração de anestésico, redução do sangramento e maior facilidade de aspiração. Mas será que isso altera a quantidade ou a qualidade de gordura lipoaspirada? Esses dois estudos mostram que nem a infiltração ou com técnicas tumescentes, né, ou mesmo a influência da lidocaína com epinefrina teriam influência sobre a quantidade ou qualidade do tecido coletado. Sobre o uso de diferentes anestésicos agora, e como influenciam na viabilidade dos pré-adipócitos. O estudo realizado com tecidos in vitro, né, coletado depois avaliado in vitro, com marcadores de diferenciação de pré-adipócitos para adipócitos, percebeu-se que há influência desses anestésicos locais nesse tipo de célula. Dentre os principais usados por nós, a gente tem a ropivacaína, a bupivacaína e a lidocaína, que apresentam diferentes ações sobre o tecido no âmbito do enxerto autólogo. Sobre os métodos de coleta de gordura agora. Os métodos excisionais e os de sucção, quando menos traumáticos, tendem a resultar em enxertos mais viáveis. Estudos também mostram que técnicas tumescentes, tanto o uso de seringas quanto aspiradores, não tiveram diferenças estatísticas na qualidade do tecido coletado. As cânulas de maior calibre tendem a ser menos traumáticas e tornam assim o tecido adiposo mais viável durante a coleta, como após a injeção. Então aqui foram mostradas cânulas, né, mais grossas e cânulas mais finas, e a quantidade de células para cada uma delas, tanto na coleta quanto na injeção. As cânulas mais grossas apresentaram melhores resultados, maior número de células viáveis, né? Agora, sobre os diferentes métodos de preparo, eu vou falar de 4 processos de preparo. Cada um desses processos tem seus méritos e suas diferenças. O primeiro é a centrifugação, que usa altas velocidades e tem a necessidade de um maquinário específico. Aí eu descrevo o método de Coleman, com o uso de aspiração por seringas associados a seringa de 10 ml, associado à centrifugação e decantação após. A rolagem por gase agora, que faz com que os óleos e líquidos em excesso sejam absorvidos, tem baixo custo do material e a facilidade de realização. A decantação é o que a gente mais usa aqui na escola. Ela se beneficia da gravidade das diferenças de densidade dos tecidos para separação e apresenta baixo custo e facilidade de realização também. O último método que eu vou apresentar é o lavagem e infiltração, usados com soluções cristalóides para lavagem do coletado, e as membranas aumentam, essas múltiplas membranas porosas aumentam bastante o custo do processo. Atualmente nenhum desses processos mostra superior ou inferior ao outro. Porém, a rolagem em gase apresenta maior número de células viáveis ao final do processo, mantendo a arquitetura do enxerto, e a centrifugação apresenta um maior grau de lesão de adipócitos. Apesar de não haver nenhuma normatização clara dos melhores métodos de coleta, preparo e injeção do enxerto de gordura, há indícios de que a injeção de maneira mais delicada em pequenas alíquotas e por retroinjeção seja a melhor forma de evitar complicações como as gotas de óleo, a inflamação intensa e a calcificação causadas por ela. E assim evitando, né, porções maiores de necrose do enxerto. O enxerto ele precisa estar mais próximo da camada superficial, então é mais prudente mantê-lo mais fino e de maneira mais delicada. Para finalizar, eu gostaria de citar um estudo sobre o NanoFet com função estética, mostrando que é um produto indicado para terapias regenerativas, apesar da escassez dos estudos que não permitem alguma evidência robusta até o momento. No nosso serviço, a gente vê avanço dos estudos do facelifting associado à enxertia de gordura, apresentando bons resultados estéticos com melhora na textura e no turgor da pele. É uma técnica minimamente invasiva na área regenerativa cosmética e melhora bastante a textura, como eu já disse.
Aqui, dois casos que eu vou mostrar agora. O primeiro, um caso pré e pós-operatório, no vista frontal, pré e pós-operatório de 6 meses, lifting com associado a enxerto de gordura. Dá para ver melhora, né? Não só por conta do facelifting, né? A melhora do contorno do terço médio do inferior, como também da qualidade da pele, né? Algumas manchinhas aí diminuíram, né? A qualidade da pele melhorou após o tratamento também. Outro caso, facelifting associado à enxertia de gordura, que tem bons resultados, muito bons resultados estéticos. Como conclusão, a gente pode falar que a gordura é um tecido versátil com diversas aplicabilidades, tanto reconstrutoras quanto cosméticas. É uma área muito atual e com grande campo de atuação. A gente vê que desses estudos que a gente mostrou, a maioria, né, não tem uma normalização, uma normatização, não tem, pelo levantamento bibliográfico mesmo, você vê que a maioria deles tem, apesar de serem bons pela metodologia, tem um baixo grau de evidência, né? E é uma área que atualmente é dominada e deve ser dominada pela cirurgia plástica. Muito obrigado. Deu agora 16 minutos e 20 segundos, então daria, acho que para falar um pouco mais devagar, né? Para dar os 20 minutos. Ou colocar alguma coisa a mais e aproveitar mais algum tema. Obrigado.